Olá, esta é uma apresentação para a disciplina de Computação Gráfica do curso de Ciência da Computação promovido pela Universidade Federal de Alagoas. Hoje nós iremos apresentar um projeto que visa melhorar a modelagem 3D da Biblioteca Pública Graciliano Ramos. Na tela, é possível ver o prédio original e, conforme nós vamos descendo, a versão inicial do projeto está feita com Python e OpenGL e apresentada na AB1 da disciplina. Agora, vamos seguir em frente e ver como está o projeto atualmente. A ferramenta que nós escolhemos para fazer a modelagem foi a Unreal. Inicialmente, escolhemos fazer uma modelagem base no Blender e exportar para Unreal para garantir a maior riqueza de detalhes. Nós tentamos preservar o máximo de detalhes possíveis para garantir fidelidade ao original. Conforme nós vamos nos aproximando da entrada, podemos ver uma porta dupla, a placa e duas bandeiras no topo, uma do Brasil e a outra da França. Nós acabamos colocando a da França em vez de Alagoas porque nós não conseguimos um item que tinha a bandeira de Alagoas para ser inserido no nosso projeto. Como vocês podem ver, toda a paisagem está completamente fiel ao nosso prédio original, ok? Agora nós vamos entrar dentro da nossa biblioteca para ver como está o interior. E a partir daqui eu passo a palavra para o nosso colega Ezequiel, que vai falar um pouco sobre a decoração e os móveis. Bom, aqui passando para o modo de debug, já utilizando o render da Unreal, podemos ver as texturas aplicadas, a iluminação funcionando, junto com técnicas de sombreamento, junto com Ray Tracing também, que está sombreando aqui, a luz externa, que o Herbert mais para frente vai explicar como está funcionando, mas ela interagindo com a janela e sendo refletida tanto aqui no móvel quanto nos livros, e a luzes de pontos de luz espalhados aqui pela sala. E aqui também da biblioteca da original, que tem uma brinquedoteca. Também foi possível recriar aqui. E se passarmos para... utilizando aqui outro modo de exibição, para vermos os caminhos do Ray Tracing, podemos ver aqui as normals do Ray Tracing, que nada mais são do que mostra o mapa de relevo do Ray Tracing, né, como confirma que as sombras estão sendo enxergadas aí. E os detalhes finos das texturas, como arranhões no metal ou relevo de tijolos, em vez de enxergar apenas uma superfície 3D, né? E partindo aqui para fora novamente, podemos ver no modo ao rodar, pontos como a física agindo sobre as bandeiras aqui, a placa aqui na frente. E partindo aqui para o segundo piso, temos a escadaria, onde vamos ter mais pontos de iluminação agindo sobre texturas do piso e dos livros também, com as sombras refletidas das estantes. E aqui eu passo para o Herbert explicar melhor como essa iluminação está sendo feita. Como é? Seguindo os requisitos principais do nosso projeto, que foram utilizar uma Game Engine, escolhemos Unreal, principalmente pelas questões de iluminação, que ela tem várias técnicas de iluminação que a gente pode usar e tornar mais fiel à realidade, trazer realidade ao projeto. Então a gente criou como é modelos de iluminação, modelagem, e a gente tentou explorar diversas fontes de luz, tipo, valorizando o aspecto geométrico do prédio e os modelos de iluminação. E também nesse projeto, nós aplicamos técnicas de iluminação global e de modelagem. Basicamente, o nosso projeto consiste em directional lights, que são luzes direcionais, que é uma fonte de luz que simula o infinito. Pode ir um pouco para fora do prédio, para só exemplificar, que são as luzes que simulam o infinito. Por exemplo, é o sol do nosso projeto, ou seja, é a luz que incide em todo o nosso projeto. Que, por sinal, nós conseguimos também fazer com que esses raios de luz entrassem por todas as janelas do prédio. Então, cada janela do prédio emite a luz trazida de fora. Pode. Acho que no primeiro andar fica interessante mostrar aquela questão Deixa eu entrar aqui para das mostrar a luzes que parede. emitem. Pronto. É aqui. 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 As luzes, até a luz do lado de fora direcional, ela entra por todas as janelas, assim, acentuando as sombras, trazendo reflexos, e todos os objetos que tem no caminho também criam sombras. Por exemplo, tem um vaso em uma das janelas, né, se não me engano, acho que é a janela de trás, ali, que ele também reflete uma espécie de sombra com a luz direcional. Nosso foco também foram muito em point lights, que são os pontos de luz.
que é uma fonte que basicamente emite luz em todas as direções e a partir de um único ponto. Por exemplo, as lâmpadas que nós colocamos. Então, todos os andares, nos corredores têm lâmpadas e é o que a gente mais usou dentro da biblioteca, porque realmente sem os pontos de luz o ambiente ficava escuro e como as texturas dependem de uma boa iluminação para ter sua renderização, um ponto de luz interessante que nós colocamos foi um na mesa nesse andar, que está dentro do abajur aqui. Nós criamos esse abajur, essa modelagem, e colocamos um ponto de luz dentro dele. Então você vê que cria a sombra da figura em cima, que olha, cria essa sombra em cima que é do bocal da lâmpada, então simulando realmente uma lâmpada. E em relação aos modelos de iluminação, a gente usou a questão da luz ambiente, que ele é um componente que emite cor e mais definição aos objetos. Um modo interessante, como esse que eu estava falando das renderizações, foi que o terceiro andar do nosso prédio, infelizmente, teve alguns negócios de infiltrações lá no prédio real, que é o sótão, então nós não tivemos acesso para saber o que tem no sótão. Mas basicamente, eles foram explicados para a gente que o sótão da biblioteca, eles guardam livros velhos, jornais defasados, ou até materiais que não são mais usados pela Secretaria de Cultura. Então a gente criou a escada só para manter a estrutura do prédio original, mas colocando aquele modo que a gente consegue ver a incidência de luz. Só rapidinho mostrar aqui também no vaso de vidro, né, a deformidade da luz do Ray Tracing sendo calculada, a luz deformada aqui no vidro e tal. Também está sendo calculado aqui em tempo real, né? E para finalizar o Path Trace, né? Você quer? Mostra o Path Trace, que traz mais realidade. Só um momento, porque no Unreal a gente tem vários modelos de iluminação que demandam um computador mais forte. E como o computador do Ezequiel é mais forte que os nossos, então a gente consegue rodar modelos mais detalhados das modelagens. Mas como o Path Tracing ele é bem mais, ele é o mais pesado de todos, né? Ele renderiza ali basicamente a iluminação de cada pixel em tempo real. Quando eu rodo aqui ele, podemos ver que ele traz esse realismo a mais, mas fica com esses granulados na tela, que é justamente cada pixel sendo calculado ali em tempo real. Tanto que se eu mexo a tela aqui, ele vai dar essa demorinha aí no cálculo da rota das luzes, né? Tanto é que se eu vim aqui para a nossa mesinha de novo, chegar aqui e esperar ele renderizar um pouco, podemos ver com mais detalhes realmente como a cena estava funcionando anteriormente, mas com o Path Tracing agora, né? Pronto. E referente ao aspecto de realidade, como a Lara trouxe, a gente usou muito o Blender, principalmente. Pode ir lá pra fora, só pra gente mostrar a parte de fora do Vou pegar prédio? o atalho aqui. Usou o negócio só pra atravessar as paredes e ficar mais fácil. Aí, aproxima um pouco das molduras da porta principal. Não, no caso, não entra no prédio, fica na entradinha mesmo. Ó, essas molduras a gente não conseguiu achar modelos gratuitos na Unreal, porque a Unreal tem uma loja que usuários podem criar modelos e vender. E como é em dólar, eram bem caros, então a gente focou muito no Blender para esses detalhes menores, tipo as grades das janelas, essas molduras, esses arcos, a gente modelou todos no Blender e exportou para Unreal. Porque como um dos requisitos a gente achou que era usar uma Game Engine, então a gente exportou também para conseguir trazer mais realidade. E também a questão das bandeiras. Então a gente pode ver que aí tem uma certa física no ambiente, as bandeiras se mexem, elas estão todas feitas com uma certa física para trazer realidade ao nosso projeto. E também, como foi dito, o prédio todo está em escala real. No caso, a frente tem os números reais, as janelas têm o espaçamento real que a gente pediu esses números para como é o pessoal da biblioteca. A gente não conseguiu uma planta baixa do local, porque como é um prédio tombado, eles não têm essas plantas. Mas a gente fez a entrada e o espaçamento das janelas o mais fiel possível. Então, esse é o nosso projeto, melhorando o projeto da B1, e essa é a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos.